A gente acompanha a reportagem no Jornal da Manhã. O ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, disse nesta terça-feira, em entrevista ao canal C5N da TV Argentina, que empresários, grande parte da imprensa e pessoas com maior poder aquisitivo estão contra Jair Bolsonaro. Amorim cita a forma como Bolsonaro lida com a pandemia e a falta de direção para resolver questões internacionais. O ex-ministro fala de uma instabilidade econômica que pouco atraiu o capital estrangeiro para o Brasil. Da alta burguesia brasileña está contra Bolsonaro, porque obviamente Bolsonaro ha criado las condiciones para la llegada de Bolsonaro al poder, pero ahora está en contra por la manera como manejó la pandemia, por la manera como manejó las relaciones internacionales, por la manera como manejó la economía, por la manera como sigue pese, digamos, a la visión neoliberal, pero de otra manera donde la desocupación sigue muy alta y los capitales están huyendo de Brasil, no vienen a Brasil. El ingreso de capital ha caído de maneira enorme. O ex-ministro da Defesa disse que o presidente não tem preparo nenhum e que só não foi destituído do poder porque tem maioria na Câmara dos Deputados. Bolsonaro, que digamos é homem sem nenhuma preparação cultural ou política, no sentido mais amplo da palavra, mas tem muito instinto e já logrou fazer sistema de apoio à Câmara, que é onde pode começar pedido de impeachment. Celso Amorim citou também um certo temor que Bolsonaro passa aos chefes dos outros poderes e o comparou com o Donald Trump. O ex-ministro da Defesa terminou a entrevista culpando Jair Bolsonaro pela invasão de seus apoiadores na esplanada dos ministérios, na véspera do feriado de 7 de setembro. O ex-chanceler e ex-ministro da Defesa Celso Amorim, que foi ministro nos governos do PT, não tem grande credibilidade como comentarista, analista político, e tem esse ranço ideológico que a gente percebe na fala dele quando ele se refere à elite econômica como burguesia, né? Então, é um termo antiquado usado na época em que ainda existia um embate na Guerra Fria entre comunismo e capitalismo. Mas ele deve estar se referindo ao fato de que, recentemente, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, e a Fiesp elaboraram um manifesto preocupados, né, com preocupação com a crise institucional, sem apontar exatamente o dedo para alguém, mas demonstrando uma insatisfação com essa crise política no país, que, de fato, está atrapalhando os negócios e, de fato, está afugentando investidores. Diogo tocou exatamente no ponto que eu ia embasar aqui o meu comentário. A gente não pode esquecer que Celso Amorim é petista, foi ministro de governos petistas. Então, o que um petista vai dizer em relação a um presidente que é da oposição e de uma oposição exatamente contrária, não é aquela oposição de centro ali que eventualmente caminha junto, como é, por exemplo, o PSDB e como foi o Fernando Henrique Cardoso em relação a Lula ou Dilma. Quando ele diz que Jair Bolsonaro é despreparado para o cargo, ele omite que Dilma Rousseff era tão despreparada para o cargo que não só afundou o país, como é criticada até hoje por quem a colocou na política, pelo ex-presidente Lula. Toda hora ele está criticando, inclusive agora quando ele voltou com essa história de regulação da mídia, ele diz, não vou nem comentar por que não passou no governo Dilma. Quer dizer, ele está o tempo todo dizendo que a pessoa que eu deixei no meu lugar era despreparada para o cargo. Então essa é uma opinião de um petista em relação a um opositor. Em relação à burguesia, né, o Diogo foi muito feliz aí para lembrar que essa é uma palavra usada pela esquerda e pela esquerda radical. A burguesia não está toda contra o governo Bolsonaro. Uma parte do empresariado, uma parte dos banqueiros, sim, uma parte não, como está, aliás, a sociedade, e isso acontece em qualquer governo. Nenhum governo tem unanimidade e apoio absoluto. Então, essa carta da FEBRABAN foi muito bem lembrada, Diogo, porque ela reflete, primeiro, uma preocupação que é de todos que movem a economia, que é a economia precisa andar, e não apenas por conta da crise entre os poderes, que ela é real, mas por conta de tudo que a gente enfrentou, assim como o resto do mundo, em função da pandemia, e ainda enfrenta. E no Brasil, mais especificamente, em função da maior recessão da história, que veio do governo Dilma e que ainda, né, a economia brasileira ainda patinava para tentar se recuperar disso, voltar a se movimentar quando entrou a pandemia. Então, a preocupação existe, isso não quer dizer apoio ou não ao presidente Bolsonaro.